Amém, irmãos? A paz de Deus nessa tamanho de segunda. Vou deixar aqui em capítulo de Lucas 18, mas vou deixar aqui, irmãos, em versículo 18 também. Diz assim: o jovem rico, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que há de fazer para herdar a vida eterna? Aqui é uma pergunta. Ele perguntou para o mestre, que há de fazer, ele falando, para herdar a vida eterna. Jesus, no versículo 19, diz assim: Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Irmãos, e aqui no versículo 20 diz assim: sabeis os mandamentos? Sabeis os mandamentos: não adulterar, não matarás, não furtarás, não dizeres falsos testemunhos, honrar teu pai e tua mãe. Aqui, irmãos, aqui Jesus já se expressa desta forma, para ele ter um entendimento, porque a pergunta dele falou assim: mestre, que há de fazer, ó, presta atenção, irmão, para herdar a vida eterna? Jesus, abaixo, irmão, no versículo 20, diz: sabeis os mandamentos? Não adulterais, não matarás, não furtarás, não dizer falsos testemunhos, honrar teu pai e tua mãe. Louvado seja o nome de Deus. Aqui diz, irmãos, no versículo 21, disse assim: e disse-lhe todas as coisas. Ele falando, irmãos, em nome de Jesus. E disse-lhe todas essas coisas tenho. Ele falou: eu tenho, quer dizer, observado desde a minha mocidade. Então, irmão, ele tem guardado a palavra desde a mocidade dele. Aqui diz no versículo 22, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta, ó. Aí Jesus falando, Jesus ouviu isso e disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quando tens e reparta ou pelos pobres e terá um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Então, irmãos, a palavra de Deus fala, irmãos, Jesus, né, falou para ele: ó, vende todas as coisas que você tem e me segue. E Jesus falando assim, irmão: ainda falta uma coisa, vende tudo quanto tens e reparta pelos pobres e terá um tesouro no céu. Aqui expressando nesta passagem, irmãos, reparta pelos pobres e terá um tesouro no céu. Então, a questão, irmãos, que Jesus já falou: reparta com os pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem, aí Jesus vai convidando ele: vem e segue-me. Mas ouvindo ele, ó, ele ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Irmãos, essa questão bíblica relata, irmãos, que ao falar do nosso Senhor Jesus, né, ó, vem e segue-me. Mas ouvindo ele, ó, ele falando, Jesus falando: vem e me segue. Mas ouvindo ele, a segunda pessoa ficou muito triste, porque era muito rico. Então, irmãos, ele possuía, irmão, muitas propriedades, riquezas, né, terrenamente. Então, quando Jesus esteve ali, né, ao falar da boca de Jesus, irmão, para ele entristeceu, porque era muito rico, irmão. Para você ver, irmãos, a situação, né, de hoje, terrenamente, no mundo que nós vivemos presente, irmãos. Quantas pessoas têm, né, situações, né, de farturas, bens, e muitas pessoas conhecem o Evangelho, mas se for realmente português, claro, irmão, tu acha que eles vão desfazer da riqueza, né, como este homem aqui, que entristeceu o seu semblante e se retirou, irmãos. A ocasião de hoje, presente, irmãos, como no até passado também, se encaixa
no que está acontecendo, que diz assim, o jovem rico. Então, irmãos, é situações que hoje a gente tem que entender, irmãos, que a pessoa tem suas riquezas, seus bens, mas esquece de algo, irmãos, da sua vida, a sua vida, né? Uma vida na presença de Deus, uma vida aos olhos de Deus, numa conduta aos olhos de Deus, buscando a sua vida terrena, a salvação da sua alma, buscando as coisas do céu, não as coisas terrenas, porque tudo ficará sobre a terra, irmãos. Porque Deus, ele tem ali olhado a todos, tanto os grandes e os pequenos, Pai, na terra, porque assim, a questão que eu falo grandes e pequenos, porque o povo de Deus é tão pequeno, tão pequeno, mas as pessoas, né, que têm questões, né, sobre riquezas, bens, né, ele se torna grande. E muitas vezes a pessoa, né, que é um povo humilde, pobre, mas está na mão de Deus, irmão. Que adianta o homem ter tudo terrenamente, irmãos, e no final da sua vida, irmãos, morrer sem a salvação. A questão bíblica relata, irmãos, em nome de Jesus, né? Grandes e pequenos. Aqui também tem uma questão, no dia do juízo, irmãos, estará todos dobrados o joelho, tanto grandes e pequenos, que a Bíblia relata, irmãos. Quantos tem aí, né? Riquezas e mais riquezas, se torna grande. E vê o povo tão pobre, carente, tão baixo e pequeno. Mas Deus está olhando, irmãos. Aqui diz aqui, irmãos, versículo 23, dizendo assim, mas ouvindo ele isso, mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Aqui, irmãos, ele teve uma oportunidade, né? Aqui no versículo 24 diz assim, e vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse, quanto é dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Uma pergunta diretamente, irmãos. Porque é mais fácil, aqui ó, para vocês verem, irmão, é mais fácil entrar um camelo, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Irmãos, aqui nosso Deus se expressando de uma forma importante, irmãos, sobre o respeito deste jovem rico. Irmãos, que questão que a palavra ele se expressa, nosso Senhor Jesus, desta forma. E os que ouviram isso, ó, para você ver, e os que ouviram isso disseram logo, quem pode salvar-se, né? Aqui, irmãos, mas versículo 27 diz assim, mas eles responderam, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, irmãos, a questão, voltando para o versículo 25, diz assim, porque é mais fácil, para você ver, entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, irmãos, a gente sabe que esse animal, um camelo, ele é enorme, irmão. Mas aí Deus fez uma comparação, né? Porque é mais fácil, ó, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque, irmãos, vai ser estreita, é porta bem estreita, irmãos. Jesus fez uma comparação, né, de um funil de uma agulha para um camelo, né? Porque, irmão, eternamente eles não vão levar nada, irmão. Somente situações de se enriquecer na terra e tudo vão deixar depois da morte. Irmãos, essa passagem é tremenda, irmão. Ele diz assim, ó, vou deixar aqui mais um pouco. E aqui, versículo 26, que eu tinha, né, me expressado, e diz assim, os que ouviram isso disseram logo, e os que ouviram isso disseram logo, quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis são aos homens, possível a Deus. Então, no versículo 28 diz assim, e disse Pedro,
eis que nós deixamos, tudo e te seguimos. Aqui Pedro falando, irmãos, que Pedro diz, né, que eles, os profetas que Deus escolheu, tudo e seguimos. Então ele fez uma pergunta, disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aqui Pedro, ao falar da sua boca para Jesus, referiu que eles deixaram tudo, né? Todas as coisas para seguir Jesus. Aqui no versículo 29 diz assim, e disse-lhe, na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus. Aqui diz no versículo 30, e não há de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura é a vida eterna. Eu vou me expressar novamente, irmãos. E disse-lhe, na verdade vos digo, aqui é Jesus falando, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus. Versículo 30, e não haja de receber muito mais, muito mais, irmão, neste mundo, e na idade vindoura é a vida eterna. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aqui é uma expressão forte, né? Nosso Senhor Jesus tem expressado, irmãos, da forma que o que nosso Deus, né, deu ao nosso Senhor Jesus ali uma responsabilidade, irmãos. Porque você vê aqui, um jovem rico, né? E aqui ele tem uma pergunta, e perguntou um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que há de fazer para herdar a vida eterna? Então, irmãos, é uma questão, quantas pessoas têm riquezas e bens, mas quando tem ali uma direção, irmãos, né? Porque assim, é difícil, irmão, uma pessoa ter muitas riquezas e propriedades e sair da luxúria, dos prazeres do pecado e largar tudo, né? Como Jesus convidou este homem, né? E há um convite para a morada do céu, mas ele recusou, porque o semblante dele entristeceu e logo ele se retirou, irmão, né? Mas Jesus recompara, né? Porque é difícil, irmão. Porque é mais fácil, olha o que Deus fala, é mais fácil entrar um camelo, irmão, pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, irmãos, infelizmente, muitos que estão aí, irmãos, enriquecendo mais e mais, né? O pobre está sempre pobre, o rico sempre rico, e a diferença sobre a terra, os governantes, mas amém, Deus seja louvado, maior que está vendo toda a terra, contemplando todas as situações terrenas, mas maior é o que está sentado no trono de glória. Irmãos, infelizmente, este homem, o jovem rico, não teve a salvação, porque pode ter certeza, irmão, quem convidou ele, me segue, foi o próprio Jesus. Ele perdeu a oportunidade, né, de fazer aquela doação para os pobres e seguir um caminho com Jesus. Mas hoje pode ter certeza que ele não está no céu não, irmão. Pode ter certeza que ele está queimando. Hoje está esperando o dia do grande juízo. Amém, irmãos? Vou deixar humildemente esta passagem, né, de um servo humilde, Gedeon, e que possa ser de aproveitamento, né, para a sua vida espiritual. Eu agradeço a Deus ricamente em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus.